Caros alunos, sou o professor Marcos. Vamos dar continuidade aqui à pós-graduação com a disciplina Cultura e Mudança Organizacional. A disciplina foi dividida em duas unidades, sendo que esse livro é um livro em PDF que está disponível na primeira aba da disciplina. Quando você acessa a disciplina pela primeira vez, tem a aba Apresentação, Unidade 1 e Unidade 2. Na aba Apresentação, nós disponibilizamos o livro em PDF e o plano de curso em PDF. Em seguida, temos a aba 1 e a aba 2, das quais faremos vídeos para abordar todo esse assunto que vocês irão estudar ao longo dessa disciplina. Para falarmos da disciplina Cultura e Mudança Organizacional, nós começaremos falando da cultura brasileira e cultura organizacional. Para entendermos cultura organizacional, nós temos que entender a organização como formada por dois componentes, que seria a estrutura e os indivíduos, sendo que a estrutura vem a limitar os indivíduos. As organizações não são meras coleções de indivíduos. Cada uma tem suas particularidades, peculiaridades, e todas elas têm um estilo único, onde nós podemos averiguar a partir do momento em que verificamos suas rotinas, processos e procedimentos. Segundo vários autores, principalmente esse que nós estamos seguindo à risca para desenvolvimento da disciplina, temos a abordagem racional e a abordagem interpretativista, na qual a abordagem racional nós temos uma organização que é influenciada pelo ambiente. Já na segunda teoria, na abordagem interpretativista, o ambiente, ou melhor, a organização interfere no ambiente, que seria uma coisa mais inviável. Temos o exemplo de uma secretaria de educação. O que seria uma secretaria de educação sob a perspectiva racional? Seria uma secretaria de educação que atende ao pleito social, que atende às necessidades daquele município, daquele estado, e que ela atende diretamente às necessidades do povo, e não uma organização que primeiro se planeja e depois tenta só mudar o ambiente. Isso não é tão viável. Nas organizações, sob a perspectiva racional, nós temos que atender, aceitar todos esses vetores externos. Partindo desse princípio, a gente pode já definir essa cultura. O que se vem a ser a cultura organizacional? A cultura organizacional é um conjunto de hábitos, valores, de conduta ética dentro de uma empresa. Então, cada uma é única. E nós não podemos negligenciar a cultura organizacional quando pensamos em mudanças dentro de uma organização. Essa cultura, como já falado anteriormente, ela permeia todas as rotinas, procedimentos e valores. Se pensarmos um pouco sobre o histórico da cultura organizacional no Brasil, nós podemos ver que ela é extremamente influenciada pelas nossas raízes ibéricas, mais precisamente as lusitanas. E isso nos causa uma base patrimonialista, uma base clientelista. O que seria esse patrimonialismo? O que seria esse clientelismo? Do ponto de vista da gestão pública. Nada mais é do que favorecer o privado em detrimento do público. E essas organizações, ao longo do tempo, a gente pode perceber que elas possuem características comuns. Quais seriam essas características? Não podemos generalizar, mas se formos olhar de uma forma geral, esses agentes públicos normalmente têm uma característica de estabilidade, de baixo risco, de formalidade, de corporativismo, de um constante ritmo de trabalho. Isso tudo interfere no desempenho da organização pública. Isso é visto de uma forma geral. Claro que há exceções, mas se quisermos caracterizar, se pudermos caracterizar de uma forma geral, essas seriam as características principais. Diante
da influência do externo perante as nossas organizações, perante a nossa administração pública e privada, nós podemos verificar sempre uma valorização do exógeno, sempre uma idolatria em relação às questões, às teorias exteriores. A partir do momento em que a gente tenta importar todas essas teorias, esse modo de administrar, nem sempre dá certo. Porém, a nossa cultura, o nosso histórico mostra isso desde os primórdios, desde que se fala de administração pública no Brasil. Quando começou a se falar de administração pública no Brasil? Começou na década de 30, a partir de um decreto-lei em 1938, em que foi criado o DASP, Departamento de Administração do Serviço Público. Em seguida, nós tivemos a criação de 2 escolas pela FGV, e isso foram os marcos, digamos que mais relevantes no começo da administração pública no Brasil. Logo em seguida, em 88, nós presenciamos a criação de uma emenda constitucional em que tratava de eficiência na gestão pública. O que seria essa eficiência? Eficiência nada mais é do que otimizar os recursos públicos, o uso racional, o uso coerente, e isso tudo vem a embasar a questão da eficiência. Também isso gerou um movimento nas organizações públicas em que elas começaram a buscar por novas tecnologias gerenciais, buscando essa tão sonhada eficiência. E que hoje em dia a gente ainda presencia mitos na administração pública. Quais seriam esses mitos? A transição de uma organização burocrática para uma pós-burocrática, que é o que nós não constatamos no nosso dia a dia, e o mito dessas eficiências gerenciais, pois nem sempre a gente consegue verificar que essas inovações trazidas através desse movimento, através dessa emenda e desse incentivo à eficiência nas organizações, nem sempre houve essa eficiência gerencial. Então são 2 mitos bastante comuns. E para concluir essa primeira unidade, nós temos a questão do jeitinho e do formalismo. Esse formalismo nada mais seria do que essas importações, do que essas origens mecanicistas na nossa administração. E o jeitinho nada mais é do que uma interpretação viesada dessas normas. Então, cada pessoa, na sua percepção, tenta reinterpretar para poder resolver um problema, para tentar resolver um excesso de formalidade. Então, a princípio, nessa primeira unidade, nós abordamos os principais tópicos, nós disponibilizamos uma atividade, um fórum, para que vocês possam fixar todas essas teorias, todo esse conteúdo discutido nessa primeira unidade. Então, alunos, terminamos essa primeira unidade. Em seguida teremos a segunda parte, onde vamos tratar mais da questão da mudança e do quão complexo é uma mudança dentro de uma empresa, e a gente se vê na próxima unidade.